Glória a Jesus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Como vocês estão? É maravilhoso a gente estar aqui mais uma vez na presença do Senhor para aprender com o Espírito Santo, para aprender com Deus acerca dos caminhos que nós devemos seguir e estar ali cada vez mais alicerçado na palavra do Senhor, na rocha que é Jesus Cristo, para que a gente venha alcançar a nossa vitória. Amém? Igreja, vamos então iniciar este culto. Eu peço para que a amada igreja abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente estar orando, em nome de Jesus. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Amém, igreja? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de poder, Deus de justiça. Pai Santo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença para adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome, aprender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós neste dia. Pai Santo, eu peço ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa enviar a Tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos revestir com a Tua armadura e que o Senhor possa, meu Pai, nos dar entendimento, meu Deus, para que cada dia mais a Tua palavra venha estar, meu Pai, guardada em nossos corações. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Amém, igreja. Santo e maravilhoso é o Senhor. Amém, igreja. Então nós vamos aqui dar continuidade no estudo de hoje. Nós semana passada meditamos então em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos agora iniciar em Hebreus, capítulo 11. Amém? O título diz Pela Fé. Glória. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui com o Senhor a respeito da fé. Amém, igreja? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Glória a Jesus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Amém? Glória a Jesus. Igreja, veja que nesse primeiro momento o Senhor ele vem nos mostrar e nos ensinar um pouco do conceito da fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que não se vê. Então, veja que aí a palavra do Senhor nos fala aqui que Deus, ele criou os mundos, né? Criou todas essas coisas, criou tudo aqui, igreja, através da sua palavra. Nada disso existia, nada disso era constituído ainda. Mas Deus, através da sua palavra, ele criou os mundos. Veja que hoje nós temos vários planetas, né? Várias coisas ao qual até mesmo cientistas buscam em outros planetas. Nós vemos aí que tem homem que já foi para Marte, fizeram ali uma viagem até a Lua, né? E nada disso existia. E tudo isso foi criado através
da palavra do Senhor. Quando o Senhor disse, e haja, Ramandalaya, tudo isso foi criado, então, na hora que o Senhor, ele anunciou a sua palavra, né? E aí, igreja, o Senhor nos ensina que a fé é isso, que a gente, são as coisas que a gente não vê, que a gente, digamos ali, naquele momento não tem como apalpar ou pegar, mas a gente tem a certeza e crê que aquilo existe e vai existir, né? Veja que hoje nós sabemos que todos nós estamos na presença do Senhor, estamos aqui na presença de Deus, buscando ao Senhor por um único motivo, igreja. Um único motivo não, nós temos vários motivos para a gente estar buscando ao Senhor, né? Mas um dos principais dele, igreja, é para que a gente venha herdar a nossa salvação e a vida eterna com o Senhor. E nós sabemos, igreja, que isso ainda a gente não pôde pegar, a gente não vê, a gente ainda não pôde contemplar ainda o que o Senhor tem preparado para nós na outra terra que já está pronta, na terra celestial, né? Então, assim, igreja, tudo isso a gente ainda não viu, mas a gente crê e a gente tem a certeza que um dia tudo isso nós vamos alcançar, né? Muitas das coisas que os antigos fizeram, né? Muitas das coisas que os antigos fizeram, que a palavra fala os antigos, são os profetas, os primeiros homens ao qual o Senhor chamou, os primeiros homens ali ao qual Deus levantou para fazer a sua obra, para estar sendo ali direcionado por Deus, para estar sendo dirigido pelo Senhor, né? E muitos deles foram chamados a situações que praticamente não existiam. Eles não sabiam o que iria acontecer, ele não tinha a certeza daquilo que eles iriam encontrar, mas eles confiaram e eles creram no Senhor, nesse chamado, perseveraram, tiveram fé, confiaram e foram fiéis a Deus e alcançaram a sua vitória. Então, através da fé ali, muitos antigos, né, eles puderam alcançar a sua vitória e ter um bom testemunho ao qual hoje nós podemos aqui meditar, a gente pode aqui olhar na palavra do Senhor, a gente pode observar a forma que eles fizeram, a forma ao qual Deus orientou eles a fazer, a forma ao qual eles foram direcionados a fazer, e eles ali perseveraram e alcançaram a sua vitória. Da mesma forma, nós temos esses exemplos para que a gente venha ali ler e entender que o Senhor é capaz de fazer da mesma forma com cada um de nós. Por quê, igreja? Porque o Senhor, ele é poderoso. O Senhor, ele é grandioso. Ramandalayasai. E o Senhor, ele não muda, igreja. Amém? Então, o Senhor, ele nos mostra um pouco desse conceito da fé. É algo que a gente realmente não vê, mas a gente crê e tem a certeza que nós vamos alcançar. Né? E aí o Senhor, então, ele começa aqui, nos dá vários exemplos aqui na sua palavra acerca de como aconteceu com alguns dos seus profetas, acerca de alguns homens no Antigo Testamento que foram ali separados pelo Senhor e agiram através da sua fé e alcançaram a sua vitória. Amém? Versículo 4, para a gente entender um pouco mais, igreja. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladará, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. Então, igreja, né, o Senhor aqui ele começa a nos dar vários testemunhos de homens que executaram, tiveram algumas ações, e essas ações chamaram a atenção de Deus. Nós vemos aqui que ele fala sobre a oferta de Abel. E Abel foi um homem ao qual ele pegou ali, separou, no momento em que ele foi entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta ao Senhor, ele pegou, separou a sua melhor oferta para Deus. Ele pegou aquela sua ovelha mais bonita, a mais limpa, a perfeita, sem mancha, sem enfermidade. Ele separou ali a melhor ovelha, a melhor oferta para o Senhor, a fim do quê? A fim de que Deus se agradasse da sua oferta. Veja que Abel ele não sabia se iria agradar ao Senhor, mas ele fez com fé, ele fez por amor ao Senhor, ele fez naramandalayasoya. E aí a Bíblia nos diz então que o Senhor ele recebe a oferta de Abel e ele se agrada da oferta de Abel. Então veja que Abel, ele pega ali, ele faz o melhor para o Senhor. A Bíblia nos diz que Caim, ele também entregou uma oferta a Deus. Se fosse falar da questão de ofertar a Deus, os dois ofertaram ao Senhor. Abel ofertou e Caim também ofertou a Deus. Só que a Bíblia nos diz que o Senhor, ele olha ali para Abel pelo fato dele ter separado para o Senhor o melhor. Ele pegou ali e fez de forma para tentar chamar a atenção de Deus. E Deus se atentou da oferta de Abel. Ramandalayaso. Enoque foi um homem ao qual ele ali foi um homem, digamos que irrepreensível na presença do Senhor. Foi um homem que fez tudo para agradar a Deus. Um homem que foi ali justo, um homem fiel, um homem ao qual Deus se agradou de tal forma que Deus ali nem deixou ele passar pela morte. A Bíblia nos diz, igreja, e o Senhor nos ensina que todos nós vamos passar pela morte, né? E que o Senhor depois ressuscitará para cada um ser julgado conforme as suas obras e conforme as suas ações, né, igreja? Só que a Bíblia nos diz que esse homem ele chamou a atenção de Deus a tal forma que Deus ali nem deixou ele passar pela morte. Deus o transladou, ou seja, o arrebatou ainda em vida. O levou para contigo, justamente pela forma qual ele agradava a Deus. Ramandalayasai. E aí o Senhor nos diz, olha, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que crer no Senhor, que nós temos que ali confiar no Senhor, crer que Ele é capaz de fazer todas as coisas por cada um de nós, que o Senhor ele é capaz de nos entregar aquilo que a gente precisa, que é capaz de curar, que é capaz de ressuscitar, que é capaz, igreja, de nos fazer viver ao seu lado sem ao menos ter que passar pela morte. Porque, igreja, Deus é poderoso e não há nada impossível para o Senhor. O Senhor, ele pode todas as coisas, igreja. E o Senhor, Ramandalayasaya, assim como nós cremos, assim como nós o adoramos, assim, dessa forma que a gente se achega a Deus, o Senhor, ele vem e nos abençoa. A gente tem que crer, igreja, que o Senhor, ele é galardoador para aqueles que o buscam a Ele. Saiba que o Senhor, Ele abençoa a mim e a sua vida. Muitas vezes, igreja, a gente pensa que as bênçãos é só a gente adquirir qualquer coisa, digamos assim, material, por exemplo, uma casa,
um dinheiro, aumento de salário, um filho. Tudo isso são bênçãos que o Senhor tem realmente para a gente, igreja. Tudo isso são bênçãos que o Senhor preparou para cada um de nós, e isso são bênçãos sim para nossas vidas, né? Mas as bênçãos que o Senhor também nos dá, igreja, é o fato da gente poder estar de pé, poder ramandalessa, adorar o Senhor, ter um templo, ter uma casa para que a gente possa ir ouvir a sua palavra, ouvir as suas instruções. É o fato da gente ramandalaessai, deitar na nossa cama e realmente a gente poder descansar em paz diante de todas as situações em que a gente vive, diante de todas as situações que a gente passa no dia a dia, a gente se manter intacto. Ramandalaya, nada afetar a minha e a sua fé, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa Ramandalaya, intimidade com Deus. Então tudo isso daí é bênção para a gente, igreja. Tudo isso é bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, Ramandalaya, o Senhor ele é galardoador. Ele concede a mim e a você, mas a gente tem que crer. A gente tem que permanecer sendo fiel, crendo e tendo fé no Senhor, que o Senhor ele é capaz de realizar por cada um de nós. Amém, igreja? Versículo 7, igreja. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então veja, igreja, que naquele tempo a Bíblia nos fala que Noé, ele era um homem que Deus se agradou dele e Deus estava ali naquele tempo planejando já de trazer o dilúvio para destruir toda a humanidade. Por quê? Os homens estavam agindo de uma forma ao qual o Senhor se desagradava completamente. O Senhor não tinha nenhum nada ali que aqueles homens faziam agradavam a Deus. Muito pelo contrário, levantavam a ira do Senhor, levantavam a ira de Deus. Deus não se agradava das coisas que eles faziam. O homem naquele tempo ele estava vivendo de uma maneira que não agradava ao Senhor. E Deus então, ele faz o quê? Ele decide então acabar com toda a humanidade. Só que aí ele olha e vê Noé. E Noé, igreja, era um dos únicos homens naquele tempo que era um homem que tinha um coração temente a Deus, que tinha um coração ali voltado para o Senhor. E aí a Bíblia nos diz então que Deus ele faz o quê? Antes de trazer o dilúvio, ele anuncia a Noé. Ele fala com Noé para que Noé venha trazer os materiais, fazer a arca para que ele viesse ser salvo juntamente com a sua família. E Deus dá toda a estrutura para Noé. Deus ele fala para Noé como que ele tinha que fazer, como que tinha que proceder, como é que ele queria a arca, a família que estaria dentro da arca, os animais ao qual Deus queria que estivesse ali. Então Deus ele avisou a Noé de tudo que ele iria fazer, e ali então ele pede para que Noé venha fazer a arca para que ele venha ser salvo juntamente com a sua família, e Deus trazer então o juízo sobre o povo que andava em desobediência e desagradando ao Senhor. Então, igreja, veja que Noé, por ser temente a Deus, por ser um homem que tinha fé no Senhor, Deus o livrou, Deus trouxe justiça sobre o povo que vivia em desobediência, o povo que vivia ali levantando a ira do Senhor, e Noé, por ser temente e ter fé e crer no Senhor, foi um homem que foi justificado por Deus. Então, igreja, muitas vezes é realmente assim também na nossa vida, porque nós estamos aqui, igreja, mas nós sabemos que muitas vezes
O mundo se levanta contra as nossas vidas para tentar fazer com que a gente venha se afastar da presença de Deus, se afastar da comunhão com o Senhor, com pratos, com costumes, com algumas sugestões para tentar fazer com que a gente venha se afastar da presença de Deus, né? Só que, igreja, todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. Somos herdeiros, somos filhos e nós estamos aqui, mas nós não fazemos parte deste mundo. A nossa morada é lá em cima, Ramandalayasai. Então nós temos que continuar tendo fé e crendo e sendo fiel ao Senhor, para que quando chegar o dia Ramandalayasai, do juízo, o dia do Senhor, nós venhamos ser justificados com as nossas obras, através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Veja, igreja, que o Senhor, então, ele nos fala aqui a respeito de Abraão. Abraão foi a gente fala o pai na fé, né, igreja? Porque ele foi o primeiro homem que foi chamado por Deus ali, através de um ato de fé, e ele obedeceu ao Senhor, né? E a Bíblia nos mostra, igreja, que Deus, quando ele chama Abraão, Deus ele fala para Abraão sair do meio da sua parentela, da terra da onde ele morava, da onde ele estava, para ir para um lugar onde ele nem conhecia, ele nem sabia onde era, ele nem tinha noção do que iria acontecer com ele neste lugar, ele não sabia o que estava preparado para ele lá. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que o Senhor ele chama Abraão e o Senhor ele faz uma promessa a Abraão. Ele promete a Abraão que ele seria ali abençoado, que ele iria chegar à terra prometida, que ele iria, igreja, ser um homem que teria muitos filhos. Deus, ele ali promete cuidar, zelar de Abraão. E a Bíblia nos diz, igreja, que então Abraão, ele sai do meio da sua parentela e da sua terra, e ele vai em direção aonde Deus enviar a ele. E a Bíblia nos diz, igreja, que Abraão, ele obedeceu ao Senhor, ele foi em direção aonde Deus tinha ordenado, e Deus prometeu família, prometeu bênçãos, prometeu terra. E a Bíblia nos diz, igreja, que o Senhor ali, ele concede tudo isso a Abraão. Deus ele dá ali a Abraão filho, Deus ele dá a Abraão terra, Deus ele dá a Abraão sustento. A Bíblia nos diz que Abraão ele já era um homem avançado em idade, não tinha a mesma vitalidade de um homem jovem. A Bíblia nos diz que Abraão ele tinha ali a sua esposa Sara, que era estéril, já era avançada em idade, que ela não tinha como ter filho, teoricamente,
por ser uma mulher já avançada em idade, mas a Bíblia nos mostra e nos ensina, igreja, que Deus ele é tão poderoso que ele ali, mesmo com todas essas situações ao qual estavam ao redor de Abraão, Deus ele foi poderoso e pôde ali, Ramandalassai, abençoar a Abraão com seu filho Isaque, mesmo Sara sendo estéril. Tudo isso Deus concedeu a Abraão. E ali de Abraão, como Deus tinha feito a promessa que ele seria pai de multidões, Ramandalassai, deles vieram todas essas Ramandalassai, todos esses homens e mulheres que estão na presença do Senhor, ao qual somos também todos nós, igreja. Então Deus ele promete para Abraão lá atrás. Talvez Abraão tivesse pensado, mas como que vai acontecer isso na minha vida? Como é que isso vai chegar? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou poder fazer isso? Sendo que a minha esposa é estéril. Sendo que eu já sou avançado em idade, né? Só que através da obediência, do chamado de Abraão, através da sua obediência, por ele ali ter escutado a voz do Senhor e ter executado como o Senhor lhe ordenara, Deus o abençoou e ele foi pai de multidões. Tudo isso para Abraão, igreja, foi uma promessa, foi o chamado de Deus. Olha que Abraão ele tinha muitas coisas na terra onde ele vivia, ele já tinha sua esposa, ele já tinha ali todos os seus bens, e a Bíblia nos diz que ele deixou tudo isso e seguiu a vontade do Senhor. Seguiu a vontade de Deus. E ele foi sem saber para onde iria, sem saber o que iria acontecer. Tudo isso é fé, igreja. Tudo isso, Ramandala, essa é a fé que Deus está mostrando e Deus está nos ensinando. Era algo que ele não apalpava, era algo que ele não sabia, mas ele pôde crer no Senhor, confiou em Deus e ele executou. Muitas vezes, igreja, para que a gente venha alcançar as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a gente vai precisar se desligar de algumas coisas daqui da terra. Muitas vezes a gente vai precisar deixar algumas coisas de lado. Ramandalayasai. E muitas vezes, para a gente executar isso, executar um ato de fé, às vezes acaba sendo difícil para a gente, porque a gente ali está agarrado às coisas terrenas, está alicerçado em algumas coisas aqui do mundo. Mas Deus nos chama para que a gente venha crer e confiar no Senhor. Naramandalayasai. Porque Ele é galardoador daquele que crê, daquele que busca e daquele que confia nele. Ramandalayasai. Tudo isso, igreja. Todas essas coisas que o Senhor nos ensina, esses atos de fé desses homens, ao qual eles tiveram, ao qual eles fizeram quando foram chamados por Deus, acontece na nossa vida hoje e nós temos aqui a forma, nós temos aqui a receita de como a gente tem que sair para a gente ser vitorioso. Basta a gente confiar, crer e ter fé no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Versículo 12, igreja. Pelo que também de esses, já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria.
E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Ramandalayasai. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Glória a Jesus. Então veja, igreja, que é isso que a fé faz com cada um de nós, que é isso que a fé nos proporciona e produz na nossa vida. Né? Veja que Deus ele fala aqui desses homens que neste ato de fé, neste ato de crer no Senhor, eles chegaram a tal estatura que as coisas aqui desta terra não é que perderam o valor para eles, mas eles já estavam mais ligados e desejando não mais esta moradia na terra, mas sim uma moradia celestial. Eles estavam já desejando viver na presença de Deus com o Senhor na cidade santa que está preparada. Então, assim, eles sabiam que estando aqui na terra, esta vida aqui na terra era uma vida de passagem, que tudo isso daqui iria se acabar, que tudo isso daqui iria ficar. E o que eles estavam buscando era preparar a sua vida, preparar a sua casa, preparar a sua morada lá em cima com o Senhor. Então eles já tinham o desejo, o entendimento que eles já não eram homens comuns, não eram homens e mulheres que o prazer estava nas coisas terrenas, mas sim ela está na presença de Deus para herdar a salvação, a vida eterna e uma morada celestial com o Senhor. É assim, igreja. É isso que a fé produz na vida deles e produz na vida do cristão. O desejo de estar na presença de Deus, o desejo de estar adorando ao Senhor, o desejo de estar ali esperando não as coisas mais materiais. É muito importante a vida na terra, é muito importante a gente almejar as coisas aqui nesta vida, porque a nossa vida é boa, igreja. E nós somos privilegiados porque nós temos uma vida boa e estamos ali alicerçados no Senhor. Mas o nosso desejo, a nossa certeza é que a gente não somos pertencentes a este mundo. Não somos pertencentes a esta terra. Aqui nós somos estrangeiros. Ramandalas. Aqui nós estamos de passagem. O Senhor tem algo preparado muito maior para cada um de nós. Ei, Ramandalas, você tem uma morada preparada para você, meu irmão. Você tem uma casa. Ramandalas, você está aqui de passagem. Saiba que nós estamos aqui, igreja, de passagem e que a nossa morada está preparada lá em cima. Então, o nosso coração, o nosso desejo, a nossa esperança tem que estar lá em cima. O nosso desejo tem que estar lá. As nossas desejos, as nossas vontades, os nossos anseios têm que estar buscando a presença de Deus para que a gente venha herdar a nossa casa, a nossa cidade, Ramandalas, a nossa morada com o Senhor, né? Então, todos nós estamos aqui, igreja, para ser a luz desse mundo. Estamos aqui como os representantes do Senhor. Estamos aqui como homens e mulheres para representar a Deus, para que as pessoas possam ver Ramandalas, para que as pessoas possam olhar para a gente e crer que Deus existe, que o Senhor Ramandalas, assim como fez na nossa vida, assim como nos transformou, transforma, restaura Ramandalas e fortalece vidas para com Ele, após tudo isso, estar e morar, igreja. Então,
Nós estamos aqui completamente de passagem para fazer a obra do Senhor, mas e tendo o desejo e o anseio de estar ali na presença de Deus. Amém? Versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Amém, igreja? Então veja que, olha só como é algo maravilhoso, né? Que Abraão, ele foi um homem qual foi chamado por Deus, já era avançado em idade, Sara tinha ali uma idade avançada, era estéril. E aí Deus, ele faz uma promessa para Abraão que ia dar um filho para ele. E Abraão, ele olha para Sara, né, para essa situação e ele imagina, mas Sara é avançada em idade. Eu sou um homem que não tem a mesma vitalidade, a mesma força. Só que Deus, ele faz maravilhas e prodígios. E ali ele pega e concede um filho a Abraão, seu unigênito. Ramandalassai, Isaac. E aí agora, igreja, Deus chega a Abraão, chama Abraão e fala para Abraão que ele viesse ali sacrificar o seu filho. Ramandalassai. E aí Abraão, ele é fiel, temente e obediente a Deus. Mas Deus estava fazendo isso para Deus provar a Abraão. Para Deus ver aonde estava o coração de Abraão. E Abraão estava ali oferecendo o sacrifício, iria levar o seu filho para oferecer em sacrifício ao Senhor, porque Abraão, ele era um homem que cria no Senhor, que tinha fé em Deus, ao ponto que ele imaginava, poxa, eu vou sacrificar o meu filho e Deus é poderoso para fazer ele ressuscitar, porque Deus tem uma promessa, Deus prometeu que ali, através de Isaac, seria chamado toda a minha descendência. Então, ele pensou, poxa, eu sacrificando meu filho, Deus vai ressuscitar. Ramandalayasai. Porque Deus é poderoso para ressuscitar a igreja. Só que Deus estava provando Abraão. E a Bíblia nos diz então que ali naquele momento que Abraão ele vai ali sacrificar o seu filho, Deus ele vê que Abraão era um homem que tinha fé, que cria e que era fiel a Deus. Neira Mandalayasai. O que é mais interessante, igreja, que nós vemos que Abraão era um homem que realmente ele amava e colocava o Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, Abraão ele tinha ali Deus como evidência. Deus estava à frente, Deus estava acima. Ramandalassô. E assim ele se colocava na presença de Deus. Ramandalayasai. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, igreja. Deus ele tem que ser Ramandalayasai, a evidência. Deus ele tem que estar acima. Ramandalayasai. Deus ele tem que estar à frente. Ramandalayasai. E a gente está sendo ali sempre direcionado por Deus. A gente está sempre ali colocando o Senhor em primeiro lugar. Mesmo que isso possa custar em nossas vidas coisas muito importantes. Nós vamos ver que Abraão recebeu ali o seu filho, seu unigênito. Imagina, igreja, uma mulher estéril, um homem já avançado em idade, e de repente Deus vai lá e faz a promessa, vou te dar um filho, e Deus dá o filho, e aí agora Deus vai falar assim, olha, vai lá e sacrifica. Ramandalassai. Imagine essa situação. Então, mesmo diante de situações, e mesmo diante
de qualquer coisa importante na nossa vida, Deus ele tem que estar em primeiro lugar, estar à frente, acima do nosso filho, acima da nossa esposa, acima de nossos pais, Ramandalas, acima de nós, Naramandalas, acima de nossos bens, acima das nossas vontades. Deus eles tem que estar em evidência em nossas vidas, igreja. E certamente, assim como Deus provou a Abraão e ele ali colocou Deus à frente, Deus acima, foi fiel e obediente ao Senhor, creu, teve fé no Senhor, o Senhor o abençoou e o Senhor entregou a ele ali a sua vitória. Da mesma forma, Deus ele fará com cada um de nós, quando nós o colocamos ele em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima das nossas vontades, acima de nossa família, acima de nossos filhos, acima dos nossos bens materiais, igreja, acima de tudo que a gente tenha. O Senhor, ele certamente vai nos abençoar e a gente vai receber a nossa vitória. Porque tudo vem através do Senhor, igreja. Se hoje você está de pé, é porque o Senhor Ramandalayasai fez com que hoje você pudesse ter esta oportunidade. Se você respira, se você se alimenta, se você anda, Ramandalayasai, se você dança, Ramandalayasai, na presença do Senhor, se hoje você fala, se hoje, Ramandalayasai, Nurikantalabasuri Andalayasai, é porque o Senhor preparou tudo isso para mim e para você. Então, tudo, Ramandala, só na vida do cristão, vem das mãos do Senhor. E a gente tem que fazer da mesma forma, colocar Ele em primeiro lugar. Amém, igreja? Versículo 20, igreja. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Glória a Jesus. Então, mais alguns exemplos, igreja, da fé desses homens. Isaac abençoando seus filhos, Jacó e Esaú, mesmo que ele não sabia o que iria acontecer com os filhos dele, mas ele ali abençoou para que os seus filhos viessem ser homens abençoados, ser homens ali dirigidos por Deus e estar na presença do Senhor. Jacó foi tão abençoado ao qual Deus deu para ele ali muitos filhos. Muitos filhos o Senhor deu para ele. Um deles era José. Veja que José foi um homem tão importante para Deus, que José ele foi preso, ali foi levado cativo, foi preso, e ali através da sua fé, através da sua confiança no Senhor, ele foi abençoado por Deus também, e ali ele ainda até mencionou acerca do êxodo do povo de Israel, né? E é muito bonita a história de José, igreja, que a gente vê que José, ele ficou preso, ele ficou ali diante de situações extremas, né? E mesmo assim ele confiou e perseverou e creu no Senhor, e o Senhor o ajudou e ele foi vitorioso. Então, independente de qualquer situação, igreja, independente de qualquer coisa que a gente esteja vivendo, a gente tem que confiar, crer, ter fé no Senhor, igreja. Porque não importa qual seja ela, seja no trabalho, seja no lugar onde você estiver, vizinhança, faculdade, escola, qualquer lugar onde a gente estiver, igreja, a gente vai estar sendo provado, a gente vai estar sendo ali observado, a gente vai estar ali sendo Ranandalayas. Muitas pessoas ali vão estar olhando para a gente. Muitas coisas acontecem com o crente, acontece sim, mas a gente tem que perseverar, crer e ter fé no Senhor, igreja, porque Ele concede para mim e para você vitória, o escape,
para que a gente venha cada vez mais estar firme e exaltar o seu santo nome. Amém? Versículo 23, igreja. Versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquilo que é invisível. Eita Deus! Ramandalaia sai. Glória a Jesus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando, porém, os egípcios tentavam fazê-los se afogarem. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então veja, igreja, aqui outro exemplo de fé, Moisés, né? E a Bíblia nos diz que no nascimento de Moisés, igreja, antes dele nascer, o rei tinha ali feito um decreto para que viesse tirar a vida dos meninos que tinham nascido naquele tempo, né? E a Bíblia nos diz, igreja, que seus pais, eles não temeram ao rei e ali eles esconderam Moisés durante 3 meses, né? E eles esconderam Moisés e ali Moisés, então, após esses 3 meses, eles ali colocaram Moisés no rio, onde a filha de Faraó o adotou, ficou com ele. Só que a Bíblia nos diz, igreja, com o passar do tempo, Moisés ele cresceu, ele viveu ali no meio do povo do Egito e ele cresceu. Só que quando ele cresceu e se tornou um homem adulto, em vez de ele viver ali, vamos falar assim, vivendo do bem e do melhor ali junto com os reis do Egito, viver ali naquela terra, vivendo, adorando aqueles deuses, aqueles homens, ele escolheu rejeitar tudo isso para viver com o povo de Israel, que era o seu povo, um povo mais humilde, um povo simples, que não tinha, vamos falar assim, naquele momento, a mesma estrutura, os mesmos bens, as mesmas coisas que o povo que morava no palácio tinha. Então, Moisés ele rejeitou todas essas coisas para viver juntamente com o seu povo, o povo de Israel. Rejeitou tudo isso e através de tudo isso, ele ali liderou o povo para que o povo viesse sair, da terra da escravidão e ser abençoado por Deus. Junto com eles ali, eles festejaram, eles exaltaram, eles engrandeceram ao nome santo do Senhor. Eles puderam ali atravessar o Mar Vermelho, como se estivesse atravessando em terra seca. Tudo isso pelo quê? Pela fé que Moisés ele teve no Senhor e confiava e cria em Deus. Então veja, igreja, quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grandioso e é capaz de fazer algo impossível para o seu povo. Ramandalaço. Basta a gente confiar, crer e ter fé no Senhor. O que é, igreja, impossível para o nosso Deus? Ramandalaçai. Sabe aquela situação ao qual você, neste momento aí, igreja, talvez você esteja pensando, ou pensou hoje, ou pensou nesse tempo, Ramandalaçai, que era impossível, achava que isso não ia acontecer,
achava que isso não iria ser realizado, acha que isso não é capaz de acontecer na sua vida, ou que não é possível acontecer, tenha fé, igreja, porque nada é impossível para o Senhor. Ramandalasai. Deus, ele é Deus de promessa. Ramandalayasai. Deus é um Deus que cumpre promessa e Deus está vivo, meu irmão. Ramandalayasai. Deus é capaz de abrir um mar vermelho se for preciso para que você venha passar em terra seca, meu irmão. Muitas vezes o inimigo está aqui, ó, Ramandalayasai, correndo atrás de você. O inimigo está ali, muitas vezes, tentando te atacar, tentando Ramandalayasai, chegar perto de você, e você está andando, 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 e chega uma hora em que você pode imaginar que você para na frente do mar e você se pergunta, e agora? Ramandalayasai, o que será que vai acontecer? Ramandalayasai, Deus está dizendo que Ele abre o mar para você passar, como se você estivesse passando em terra seca. Ramandalayasai, muitas vezes você pode parar na frente do mar e você falar assim, e agora para me atravessar? Olha a distância, eu não alcanço chegar ali, nem que eu soubesse nadar. Outra, eu não sei nadar, como é que eu vou atravessar? Meu irmão, o Senhor está abrindo o mar. Ramandalayasai, e você vai passar a terra em seco. Nuriamandalayasai. Basta a gente crer, confiar no Senhor, igreja. A Bíblia nos diz que após eles passarem o Mar Vermelho, o Senhor, ele ali fez uma coluna de fogo para ali estar guardando, estar ali zelando pelo seu povo à noite, e uma nuvem durante o dia, para que eles viessem ali estar cada vez mais com a sua saúde bem, está ali ainda sendo conservados para chegarem até onde Deus tinha preparado para cada um deles. Ei, irmão, você vai atravessar o Mar Vermelho em terra seca e Deus ainda vai continuar trabalhando na sua vida, preparando ali a coluna de fogo para que você venha estar cada vez mais aquecido. Ramandalayasai. Cada vez mais você venha estar ali, Ramandalayasuri Cantalayasai, sendo Raramandalayasai, um homem fervoroso, um homem que crê na promessa do Senhor. Ramandalayasai. Tudo isso, igreja, o Senhor é capaz de fazer para cada um de nós. Tudo isso o Senhor ainda é capaz de realizar para cada um de nós. Basta a gente continuar crendo. E isso, igreja, não é algo que a gente vê assim, não. Na Ramandalai. Não é algo que a gente toca assim, não. Ramandalai. Deus, ele nos convida. Ramandalai. Deus, ele nos dá a oportunidade. Tem um louvor que diz assim, igreja: cada vez que a minha fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Ramandalas, é assim, cada vez mais, igreja, que a gente coloca a nossa fé em ação, a gente cresce, a gente cresce. Ranandalayas, a gente cresce cada vez mais na presença do Senhor. Versículo 29, versículo 30, igreja. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Veja, igreja, então, que Raabe, né, era uma mulher ali. Primeiro que Raabe, igreja, era uma mulher. Olha só como que é as coisas do Senhor, né? Que maravilhoso. Porque Raabe, ela era uma mulher gentil. Ela é uma mulher que vivia ali na terra, em Jericó. Era uma mulher gentil e era uma prostituta. Ou seja, era uma mulher ali que vivia em situações extremas, situação humilhante, situação mais apertada. E a Bíblia nos diz que Josué, ele chega ali com o povo
E ali ele queria passar por Jericó. E aí o que ele faz? Ele pega e envia ali 2 espias. E aí quem recebe esses espias? É Raabe. E Raabe, ela recebe eles e elas sabia que eles estavam vindo em nome do Deus vivo. Aqueles homens estavam ali através da mensagem de Josué. Ela recebe esses homens e ela sabia quem era o Deus de Josué. Ela era gentil, ela era uma mulher prostituta, mas ela cria no Senhor, ela tinha fé em Deus, ela sabia quem era o Deus de Josué, o Deus de Israel. E aí a Bíblia nos diz então, igreja, que ali, através desse ato de fé de Raabe, ela ali então ajuda aqueles homens, acolhe aqueles homens. Deus ele vem ali através do seu povo, derruba as muralhas de Jericó, e ela, juntamente com os seus homens, com os gentios que estavam ali com ela, com os incrédulos, ela ali vem receber a liberdade, recebe ali a oportunidade de viver uma vida livre e uma vida diante da presença de Deus, juntamente com o povo de Israel. Raabe foi uma mulher muito abençoada por Deus, igreja, através dessa atitude dela. Veja que ela tinha uma vida, uma situação, numa direção completamente apertada, uma vida de aflição, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de humilhação, vivia nesse caminho ao qual era um caminho de sofrimento, mas através da sua fé, Deus mudou a direção, mudou a sua vida, mudou a sua trajetória, mudou todo o seu caminho, e ela foi uma mulher abençoada por Deus, ramando ela só através da fé que ela tinha e dela crer no Senhor. Então, igreja, Deus é capaz de mudar, de transformar vidas, de mudar vidas, ramando ela só, mudar a direção, mudar o caminho do homem através da fé e da crença dele no Senhor. Então tudo isso pôde acontecer com Raabe, justamente porque ela cria no Senhor, ela sabia e confiava no Deus de Israel, ela sabia que Deus era poderoso e grandioso para mudar vidas e podia mudar a tua história. Ramanda só, Deus é capaz de mudar a nossa história, igreja. Deus é capaz de mudar as nossas vidas através da nossa fé, através da nossa crença, através da nossa confiança no Senhor. Né? Versículo 32, igreja. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, igreja, é que nem ele está dizendo. Deus, então, aqui ele fala, né, através dos teus profetas, né, que tudo isso que eles passaram, Deus nos mostra grandes exemplos aqui da fé desses homens, como de Abraão, de Isaac, Jacó, José, Noé, de Moisés, né, ali de Sara, todos esses homens, todas essas pessoas que executaram atos de fé e ali eles puderam alcançar grandes vitórias juntamente com o Senhor, que o Senhor ali concedeu para cada um deles. E aí o Senhor ele fala, né? Que mais ele ainda pode dizer?
Tem muitas coisas na palavra do Senhor, tem muitas passagens na palavra do Senhor, igreja, que nos mostram como ele disse. Se ele fosse falar aqui, naquele momento, que nem ele diz, de falar sobre Gideão, de Davi, de Jefité, de Sansão, né, de todos esses profetas, esses homens que executaram obras ali confiando no Senhor, obras ali perseverando, crendo em Deus, né? Seria bastante coisa. Mas o mais importante de tudo isso, igreja, que é que nem o Senhor fala. Eles executaram a fé, eles perseveraram, eles foram firmes na presença do Senhor e o que eles puderam receber, eles venceram reinos, eles ali se tornaram pessoas fortes, eles ali, que nem o Senhor ele nos declara aqui, escaparam do fio da espada, eles pegaram, eles se tornaram poderosos em batalhas, eles fecharam a boca dos leões. Então tudo isso o povo pôde alcançar executando a fé no Senhor, confiando e crendo em Deus. Então tudo isso, igreja, é capaz de nós alcançarmos, né? Se a gente confiar e crer no Senhor. Sabe aquele momento em que o leão está se aproximando de você, mas Deus ele vem e fecha a boca do leão? No momento em que você está fraco e ali você vem e é restaurado, você ali se torna uma pessoa forte, você ali chega, Ramandala só, a um tempo que nem os seus inimigos mais vão ser capazes de te derrotar, porque você é um homem que se tornou um homem, uma mulher que se tornou forte na batalha, porque pode acontecer qualquer coisa na sua vida, mas você vai ser um homem ou uma mulher revestido por Deus, Ramandala só. E muitas vezes as setas que o inimigo lança, muitas vezes as flechas, as investidas, as formas que o inimigo, as ciladas que ele vem tentando acertar a minha e a sua vida para que a gente venha se afastar da presença do Senhor, elas não afetam a gente, não acertam a gente, não tem efeito nenhum sobre nós, porque através da nossa fé nós estamos aqui revestidos, nós estamos com um escudo, Ramandalas, à nossa frente, ao qual todas essas coisas elas batem, Ramandalas, e cai por terra, igreja. Então, tudo isso é executado, tudo isso a gente alcança quando a gente crê, confia e tem fé no Senhor. E tudo isso, igreja, são situações em nossas vidas que muitas vezes a gente já passou ou que a gente passa e que, igreja, provavelmente a gente venha passar situações extremas, né? Veja um pouquinho mais à frente, como ele diz aqui, ó, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoite, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Jesus. Então veja, igreja, que tudo isso, igreja, eles passaram também sendo ali homens que guardaram a fé no Senhor. Tudo isso são pessoas que tinham a certeza, receberam a promessa do Senhor,
E eles morreram nessa promessa. A Bíblia nos diz que eles ali morreram nessa promessa. Nem receberam tal promessa, mas eles ali continuaram guardando a sua fé, continuaram ali sendo perseverantes, continuaram ali sendo fiel ao Senhor. Passaram por situações extremas, passaram por açoites, foram cortados ao meio, passaram por humilhações, aflições, mas a Bíblia nos diz, igreja, que eles eram homens e mulheres que não pertenciam a este mundo, que não pertenciam a esta terra, mas sim uma terra celestial. Então, igreja, saiba que nós, igreja, por sermos chamados, por sermos ali escolhidos do Senhor, nós sabemos que através da nossa fé, através da nossa confiança no Senhor, é bem certo que a gente venha, ou passamos, ou estamos passando, ou, igreja, possivelmente nós possamos passar por situações difíceis, por situações extremas, por situações realmente apertadas, mas nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres que cremos no Senhor, nós temos que guardar a fé, estar ali confiando no Senhor, sendo perseverante, ainda que a gente não venha receber Ramandalas, a promessa nesta vida, neste tempo em que nós estivermos aqui, mas tenha certeza que você é uma pessoa que está sendo preparada para receber a promessa da salvação e vida eterna com o Senhor. Então, creia, confia, tenha fé, persevera, não desanime, igreja, porque certamente o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam e o Senhor tem preparado coisas grandiosas para cada um de nós. Amém? Glória a Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Glória a Jesus, igreja. Deus continue abençoando a cada um. Deus possa cada vez mais estar derramando a sua graça, derramando virtude, dando sabedoria, dando discernimento, ramandala essa, e nos fortalecendo para que a gente venha cada vez mais sair vitoriosos, porque é isso que nós somos, igreja. Somos vitoriosos, ramandala essa, porque nós estamos com o Senhor e não há nada maior do que o nosso Deus. Amém, igreja? Nós vamos encerrar por aqui então. Eu peço para que a amada igreja estenda suas mãos para que a gente possa encerrar este culto, este ensino de hoje. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelas Tuas instruções e orientações. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus. Pai Santo, Ramandalaessai, que o Senhor possa cada vez mais, meu Pai, nos preencher, Ranandalaessai, derramar a Tua graça, aperfeiçoar, meu Pai, a nossa vida em Teus dons, o dom da fé, Ramandalaessai, que ele venha a ser cada vez mais aperfeiçoado, que a gente venha cada vez mais ter intimidade contigo, que a gente cada vez mais, meu Pai, possa estar mais próximos de Ti, sendo perseverantes e fiel ao Senhor. Pai Santo, eu quero apresentar em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos, as nossas vidas, meu Pai, para que o Senhor possa nos revestir do alto da cabeça à planta dos pés e que nesta semana, meu Pai, Ramanda Senhor, nós vemos sair para trabalhar, nós vemos executar qualquer obra de nossas vidas, aonde a gente venha estar, onde a gente venha passar, meu Pai, que o Senhor possa estar à frente e como soldados, meu Pai, nós venhamos estar com o escudo Ramandalaessai da fé, meu Pai, aqui em nossas mãos, para que todo dardo, para que toda seta, para que tudo que não provenha do Senhor venha bater e cair por terra, meu Pai. É o que eu te peço em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de
teu Filho, meu Pai, derramando-los, abençoa a vida de cada um dos teus servos. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, obrigado, Senhor. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo, coloca tudo isso no coração, igreja, seja em nossas vidas, hoje e agora, e para todos sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus continue abençoando a igreja, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Glória. Deus abençoe a igreja. A paz.